Olá pessoal, eu estou aqui através desse vídeo porque recentemente eu fiz uma live com a psicóloga Luciana Martins e nós debatíamos sobre o tema Transcender é sempre sagrado, né? À luz da logoterapia, eu na minha visão de padre como logoterapeuta, Luciana psicóloga e logoterapeuta, então nós tentávamos aproximar essas duas realidades à luz da logoterapia e trazer uma reflexão para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E muitas pessoas me procuraram depois pedindo que eu aprofundasse um pouco mais o tema, já que na live tivemos pouco tempo, só foram 55 minutos e não deu para ir além. Então, assim, eu escolhi uma temática específica daquela que nós abordamos, dentre tantas que nós abordamos na live, para nesse vídeo, que eu vou tentar ser o mais breve possível, porém, ser o mais claro também, tentar chegar mais uma vez com a reflexão, né, à luz da logoterapia e à luz da espiritualidade, para que todos nós tenhamos um caminho, um meio de encontrar aí, né, umas respostas que está dentro de cada um de nós para este momento que nós estamos vivendo. Recordo que a live na íntegra está aqui no canal do YouTube, Paróquia Virtual. Vocês podem acessar, assistir a live completa, quem não assistiu, e também o vídeo, esse que ele não depende da live, né? Assistindo ao vídeo você consegue compreendê-lo somente sozinho, mas quem quiser assistir a live também está aqui no canal da Paróquia Virtual. É o seguinte, na live nós falávamos da dimensão do sofrimento, de como superar o sofrimento à luz da logoterapia. Vale ressaltar que a logoterapia não só lida com questão de sofrimento, como uma abordagem psicológica, ela lida com tudo aquilo que compõe o mundo humano, a formação humana na sua inteireza. E um dos aspectos que nós escolhemos foi justamente o sofrimento, tendo em vista a realidade que nós estamos passando, né? Eu até brincava na live que o sofrimento foi como um visitante nesse período de pandemia que entrou em nossa casa, trancou a porta, jogou as chaves fora e disse: agora vocês terão que viver comigo. E tiveram algumas pessoas que perguntaram: padre, mas que sofrimento é esse? O sofrimento que nós refletíamos, e é o que agora eu gostaria de mais uma vez aprofundar com vocês, não é aquele sofrimento específico da realidade familiar ou da realidade de trabalho, etc. É o fundamento que, digamos assim, ele é fundamental, ele tem sido fundamental para que os outros sofrimentos aconteçam. O que é que aconteceu? Nós vínhamos vivendo uma vida no piloto automático, quase, né? Todos sendo atropelados pelo tempo, numa rotina que cada um já tem estabilizado dentro da sua própria vida. E obrigatoriamente esse piloto automático foi desligado, essa rotina foi quebrada e todos nós nos deparamos com a obrigatoriedade de assumir um novo estilo de vida. Estilo de vida este que nos colocou em confronto com realidades que, por causa desse tempo corrido que tínhamos, todos nós fugíamos dessas realidades. E agora, em confronto, quebrando essa zona de conforto que tínhamos, nós precisamos sofrer, entrar nesse clima de tensão por justamente sair daquela realidade que estávamos vivendo e ter que assumir uma responsabilidade diante da nossa própria vida, trocando em miúdos, diante de coisas que são essenciais para a nossa existência, como, por exemplo, uma convivência serena com os familiares que residem na mesma casa que eu, que por causa do tempo corrido muitas das vezes não era possível. Na dimensão de trabalho, quantas das vezes, por causa de demandas a cumprir, de metas a bater, nós estávamos nos esquecendo de viver a vocação do trabalho e apenas cumprindo metas, e isso prejudicava muitas das vezes a qualidade que nós tínhamos do trabalho. E entre tantos outros aspectos que não dá para transitar agora, porque eu quero falar de uma forma bem breve, porém, nós estamos vivendo essa tensão
e agora, obrigatoriamente, nós estamos voltando os nossos olhares para aquilo que era essencial. E é nesse momento específico da nossa história, que é circunstancial, ou seja, vai passar, que se nós não vivermos essa tensão, se nós não vivermos esse sofrimento que está pesando para muita gente, nós correremos o risco de apenas passar por isso e entrar em um clima de desespero. Aí aqui eu recordo que Viktor Frankl dizia que desespero é igual a sofrimento sem sentido, né? E quando você tem um sofrimento com sentido, você entra numa perspectiva de uma realização pessoal, porque esse sofrimento vai te possibilitar uma transcendência para uma realidade melhor que te espera. E eu gostaria de ler aqui essa frase específica do Viktor Frankl, quando ele estava dando a entrevista, se não me falha a memória, para um canal norte-americano, e a repórter perguntava para ele, né? Então, se o senhor afirma que a vida tem sentido, independente das condições, como alguém pode experimentar o sentimento de desespero e reconhecer neste momento o sentido da vida? Aí ele respondia: o desespero é igual a um sofrimento sem sentido. Enquanto o indivíduo não for capaz de descobrir nenhum sentido em seu sofrimento, ele estará propenso ao desespero e, em certas condições, ao suicídio. Mas no instante em que vê um sentido no sofrimento, a pessoa poderá conformá-lo a um determinado fim, transformando uma situação adversa na realização pessoal, fazendo de uma tragédia um triunfo pessoal. Mas para isso, precisa saber aonde quer chegar e o que deve ser. O que é que tem acontecido neste tempo que nós estamos vivendo? Muitas pessoas estão se deparando apenas com a agonia. É a demanda dentro de casa que tem que dar, é o filho que tem que aguentar, é o esposo que tem que suportar, é a mulher que tem que aguentar, é o trabalho que está exigindo muito. Estamos entrando numa euforia de demandas para dar conta, e nessa euforia que ocasiona sofrimento dentro de nós, se não soubermos administrar isso, isso vai nos sufocar. E aí, qual resposta que nós daremos para a vida? Eu sempre digo aqui em casa, no convento onde eu moro, que não basta sobreviver ao tempo de pandemia. É preciso deixar um legado nesse tempo. Porque sobreviver é quase que uma responsabilidade de um zumbi que apenas vegeta no mundo. Eu sei que para muita gente está sendo difícil apenas sobreviver, mas de uma forma muito ousada, nós devemos sobreviver, mas sobreviver com qualidade. E essa qualidade, ou seja, essa superação desse sofrimento, que aí cada um analisa qual a realidade, é que de fato vai construir um legado da sua própria história para o mundo que você vive. Portanto, nós precisamos, diante de tudo isso que eu vos falei, colocar encontrar caminhos, desculpa, que favoreça justamente essa transcendência da realidade sofrida que nós estamos vivendo. E aqui aproveito para, né, chamar um pouquinho a atenção e os cuidados para esse mundo que nós estamos tendo de tantas possibilidades de encontrar respostas para estes sofrimentos. Recordemos que a resposta da realidade que você tem vivido, ela não existe pronta em nenhum meio de comunicação. Por melhor que seja a live, por melhor que seja o pregador e por aí vai, ele não vai te dar a resposta do seu problema. Ele vai te apontar meios para que você, que é o responsável pela sua situação, tenha a resposta disso que você está precisando. Lembremos que a resposta está dentro de nós. E num contexto cristão, é o próprio Deus que, na nossa subjetividade, vai oferecer a resposta para o ideal de vida que Ele pensou para nós. Portanto, muita gente tem se fragmentado ainda mais do que está ao viver procurando e não encontrando, e aí se perde em tantas buscas e acaba que perdendo o foco e se fragmentando, se dividindo ainda mais. E diante de tudo isso nós precisamos ter cuidado, porque se a gente não foca, a gente contribui ainda mais para o desespero nesse sofrimento que não tem sentido.
Por isso, o primeiro passo que eu vos ofereço neste momento, tenta focar, né, em meio a tantas possibilidades, em algo, em um caminho espiritual que de fato te realize. Ao invés de participar, por exemplo, de muitas missas, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que vieram ao meu encontro nesse período, dizendo assim, padre, eu estou assistindo 5 missas, e eu dizia assim, certo, das 5 missas que você participou durante o dia, o que é que ficou? E às vezes a gente procura tanta coisa e acaba que não focando, né? Foque em uma que de fato te conduza ao encontro de você mesmo, ao encontro da sua família que está aí dentro de casa, ao encontro da realidade de trabalho, ao encontro da própria vida que está pulsando, muito embora ela esteja resguardada diante disso. Aí esse caminho de espiritualidade, eu gostaria de dividir ele em 3 passos, para que a gente vivendo estes passos, nós consigamos, pela espiritualidade, encontrar um sentido para o sofrimento que nós estamos vivendo. Repito, sofrimento este que é ocasionado pela tensão, pela ruptura de uma zona de conforto que nós víamos para uma realidade que está nos moldando para que nós sejamos devolvidos ao mundo de uma forma mais madura. Que caminho espiritual é esse? Primeiro ponto, é o ato de perceber-se. Diante da realidade que você está vivendo, se perceba como ser humano em uma realidade que está tensa, sofrida, mas que faz parte da sua história. Se a gente não assume isso como sendo nosso, nós vamos sempre fugir da realidade e nunca viver a possibilidade de crescer juntos. Então se perceba, sinta a realidade, observe o que é que está acontecendo ao seu redor, com serenidade. Tranquilidade eu sei que não é possível, mas com serenidade o que é isso? Um coração que se coloca aberto, não para intensificar o sofrimento, mas para perceber tudo isso que estrutura a realidade de sofrimento que você tem vivido. Perceba-se, sinta a realidade que você está passando. Diante dessa percepção, o segundo passo, perceber que você não está só, que você não está sozinha e que tem um Deus que está junto com você, te ajudando a perceber-se, porém, para superar tudo isso. Diante disso, convém aqui recordar aquilo que na última terça-feira eu falava na live, que nós temos um Deus que não está de quarentena. Deus está conosco nesse momento. E sofrendo junto conosco, ele possibilita que, olhando para ele, nós vejamos como que devemos fazer, como que devemos nos comportar, como que devemos passar. E isso afugenta de nós o medo, a preocupação. Nós ficamos sempre com aquela certeza de que, embora seja difícil, eu sei que Deus vai me conduzir ao ponto final. Eu sei que Deus vai me dar forças. Eu sei que Ele vai me dar luz. Perceber-se, sentir-se encorajado pela presença de Deus. E o terceiro passo, responder a esse Deus. Porque na presença dele, ele faz com que nós sejamos capazes de dizer: eu posso até não ser livre de sair da situação, porque ninguém pode colocar o vírus dentro de um potinho, guardar e dizer para a sociedade inteira: está todo mundo livre. Isso está impossível ao nosso alcance. Nós precisaremos passar por tudo isso como estamos passando. Não existem classes sociais que estão sofrendo. Todos nós estamos passando pela mesma realidade. Nós não somos livres de, mas nós somos livres para. E diante disso a gente se pergunta: meu Deus, para que tudo isso está acontecendo comigo? Por que a sua vontade permissiva, e aqui explico, não é critério, não é desejo de Deus que isso aconteça, mas é vontade permissiva. Ele permitiu para, a partir dessa realidade, tirar benefícios para a humanidade. Por que ele permitiu que tudo isso acontecesse na minha história? O que é que ele está esperando de mim? Qual é a resposta? Qual é a melhor pessoa que eu posso oferecer para Deus? Esses 3 passos vai favorecer a nós um diálogo muito próximo com Deus. E aqui recordo mais uma vez o Viktor Frankl, quando ele dizia que Deus é cúmplice dos nossos mais íntimos diálogos que temos conosco mesmos.
E nessa cumplicidade de Deus, de dialogar, dele dizer por que ele permitiu que isso acontecesse, e de eu dar uma resposta a esse sofrimento, a essa realidade, eu vou botar, desculpa a expressão, mas colocar para fora aquela imagem que Deus sonhou e que por causa daquela rotina, daquele tempo atropelado que eu estava vivendo, eu não permitia que essa imagem saísse, que essa figura de um eu ideal conseguisse de fato existir na sociedade. E quando esse eu ideal acontece, nós conseguimos conviver bem com os nossos, nós conseguimos superar os defeitos que existem com os nossos, nós conseguimos valorizar as virtudes, nós conseguimos no ambiente de trabalho favorecer uma vivência da vocação que eu tenho naquele trabalho, contribuir para um mundo melhor e superar tantas realidades difíceis. É fato que o sofrimento, ele não é necessário, porém, ele é inevitável. Ele existe e está aí para que todos nós vivamos. Recordo mais uma vez o que Viktor Frankl dizia, não existe ser humano sem sofrimento, não existe. E diante desse sofrimento que é condicional à nossa realidade, né, humana, qual tem sido então a nossa resposta e qual é a nossa resposta, qual a qualidade da nossa resposta? Por isso, o próprio Victor vai dizer que diante dessa condição, o ser humano ele pode sempre transformar uma tragédia em um triunfo. E dentre tantos valores que o Viktor Frankl apresentava, os valores atitudinais agora, eles são, né, bem conclusivos à nossa reflexão. Porque diante do sofrimento eu tomo uma atitude. Essa atitude é um gesto concreto para com a minha vida, para com a vida do outro e para com aquilo que eu me relaciono no mundo afora. E diante de tudo isso, eu preciso sempre entender que deve partir de mim essa atitude. Portanto, através deste vídeo, eu gostaria de convidar a você a olhar a realidade que você está vivendo, olhar sem medo, perceber tudo isso, permitir que esse momento de sofrimento, esse momento circunstancial, ele execute na sua vida os benefícios que a própria vida pode favorecer para você através deste momento, e passando de tudo isso, você consiga se tornar uma mulher e um homem mais maduro mediante tudo isso que você passou. Porque se a gente olha e apenas se torna vítimas de tudo isso que tem acontecido, nós seremos apenas zumbis que estaremos, desculpem, existindo nesse mundo. E não é isso que a vida espera de nós, nem muito menos Deus. Que, portanto, meus irmãos e irmãs que acompanham esse vídeo, nós tenhamos, né, a ousadia de viver esse momento com serenidade, com a certeza de que Deus nos conduz a superar tudo isso, mas não simplesmente pular, não simplesmente fugir da realidade ou simplesmente se fragmentar ainda mais, mas permitir que os cacos, né, que foram quebrados por causa da parada brusca que tivemos, eles sejam recolhidos e recolhidos de uma forma bem integral, favorecendo uma reconstrução da nossa história. Deixo essa expressão como final desse texto, desse vídeo. Tudo aquilo que nós estamos vivendo são os marcos referenciais da nossa história sendo construídos no tempo. E quando eu me preocupo, ou me envolvo, ou me movimento nessa atitude de ter cuidado para com a vida, embora o sofrimento seja mais intenso ou não no momento existencial que eu estou passando, os marcos referenciais eles terão poder de eternidade, porque eles tiveram a atenção minha interior, por isso eles se tornarão eternos, não serão coisas que passarão apenas com o vento. Aí o tema do nosso vídeo, que foi o tema da nossa live, ele nos ajuda a entender por que transcender é sempre sagrado. Porque esse movimento que acontece conosco, conforme falei durante todo esse vídeo, é sempre um movimento de Deus na nossa história. Por isso que transcender o sofrimento, a realidade que nós estamos vivendo,
é sagrado, porque Deus está sacralizando, separando e tornando individual, único e irrepetível essa vida que nós estamos tendo, por isso sempre muito linda de ser lida. Deus os favoreça uma experiência serena diante dessa pandemia e que nós sejamos capazes de sempre transcender, sabendo que essa atitude é sempre sagrada.